Oi, crianças! Então, concluíram as atividades de matemática? Então, muito bem. Agora vamos às atividades de história, tá certo? Livro didático, então, a partir da página 12. Hoje nós vamos fazer aí um estudo, né, e comentar sobre a chegada dos europeus aqui no nosso continente, tá certo? Então, nós vamos trabalhar aí a página 12, 13 e 14, tá? A página 15 são de atividades relacionadas ao conteúdo, tá certo? Então, vamos lá. Povos vindos do além-mar para o atual território brasileiro, página 12. Muito bem, o conteúdo aqui está dizendo, falando sobre o descobrimento do Brasil, não é? Falando aí sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil no ano de 22 de abril de 1500. Então, com a chegada desses europeus aqui no nosso continente americano, o que aconteceu? Por ser um lugar novo a ser descoberto, um lugar novo atraindo aí muita curiosidade, né? Então, a ser explorado, então eles deram primeiro instante aí o nome de Novo Mundo. Por quê? Porque era um novo território, não é? Cheios de riquezas a ser exploradas, não é? Então, no ano de 1500, né? Data então de 22 de abril de 1500, a chegada desses primeiros imigrantes aí que foram os portugueses, tá? Chegaram então aí, de acordo com nós conhecemos a história, chegaram então com caravelas, né? Com as naus, são embarcações aí daquela época, onde chegaram então com seus tripulantes, não é? E depois, com a chegada deles aqui, atraíram ainda mais a curiosidade de outros imigrantes que também chegavam ao nosso território, tá? Muito bem, então com a chegada dos portugueses aqui e viram que o Brasil oferecia aí grandes riquezas, né? Por conta aí do ouro a ser explorado, de pedras preciosas, também de matérias-primas, né? Como a madeira, o pau-brasil que oferecia aí um verdadeiro madeira, né? Para poder então fabricar navios. O pigmento, né? Que era a seiva do pau-brasil, que é um pigmento vermelho também muito usado aí para pintura, para tingimento então de tecido. Então é uma madeira muito preciosa. Então o que os portugueses fizeram? Falei, muito bem, nós temos que proteger esse território. Então o litoral de toda a extensão do território eram protegidas então, né, para não acontecer de ter invasões de outros europeus, de outras pessoas vindo aí para também explorar essa riqueza aqui no nosso país, tá? Então tá, quando os europeus chegaram e exploraram todo o território, o primeiro nome que eles deram a esta região foi Ilha de Veracruz, tá? Mas aí, com o passar do tempo, explorando o território, perceberam que o continente, ou seja, o país, era muito maior do que uma simples ilha, não é? Então, com a chegada e a exploração então, toda essa riqueza aí, eles vieram então explorar cada vez mais o nosso continente, tá certo? Então aqui a gente tem, ó, desenho aí representando então as naus, as caravelas, tá? Dos europeus, né? No caso dos portugueses chegando aqui, tá? Outra coisa muito importante aqui, ó, você sabia, tá? Como os portugueses chegaram atrás então dessas riquezas e perceberam que o Brasil era uma terra muito fértil na questão para plantações da agricultura, não é? Então eles perceberam que a tentativa do cultivo de cana-de-açúcar aqui no Brasil deu certo, devido então à grande fertilidade que a terra, o solo oferecia então para a agricultura. Porque a cana-de-açúcar, né, sendo produzida aí no futuro aí para açúcar, era uma mercadoria muito valiosa, onde eles vendiam lá na Europa. Tá? Então diz aqui, ó, as tentativas de cultivo de cana-de-açúcar, vegetal com o qual é possível produzir o açúcar, não deram certo na Europa. Entretanto, por volta de 1530, os europeus descobriram que o clima do Brasil era propício, ou seja, favorável, não é? Para o plantio da cana. O açúcar era muito valorizado na Europa. O que aconteceu? Vieram então as plantações aí de cana e produção de açúcar. Então eles começaram a transportar o açúcar lá para a Europa porque é muito valioso, não é? Tinha um preço muito bom. Então essa também foi outra vantagem que os europeus encontraram aqui no Brasil, tá certo? Então vamos virar aí a página 13, continuando.
Portugueses, então, foram os primeiros a navegar por lugares tão distantes, pois tinham recursos para realizar as viagens marítimas, que eram bastante custosas, ou seja, eram difíceis. No entanto, com o tempo, outros reinos também se interessaram em explorar esse tipo de riqueza que estavam além do mar. Então, o que quer dizer aí? Riquezas além do mar, que são o quê? A descoberta de um novo mundo, a descoberta de um novo território para exploração de riquezas aí, então, muito valorizadas por esses europeus, tá? No entanto, falamos então sobre a extração do pau-brasil, que é uma madeira muito rica, né? Uma madeira favorável para a construção de navios, e a seiva do pau-brasil, por ter um pigmento avermelhado, é usado então para tingimento de tecidos, né? Para pinturas em tela. Aqui tá mostrando para vocês, ó, o pau-brasil aqui, ó, vocês podem observar, tá? Então, é o núcleo avermelhado da árvore do pau-brasil, tá vendo aqui o núcleo aqui, ó, de um pigmento bem escuro, bem vermelho, então era bastante explorado aí para produção de pigmento, né, de tinta, tá? Aqui também, ó, a tinta extraída do pau-brasil tingia roupas, acessórios e tapeçarias. O vermelho era uma cor que simbolizava a riqueza e o poder. Por isso o pau-brasil, então, ó, muito valorizado, tá bom? Muito bem, o pau-brasil também era levado para a Europa, onde eram produzidos artigos considerados de luxo, tá? Portanto, vendidos por preços muito altos. Olha aqui, ó, o desenho então retratando o homem então fazendo tingimento de tecido, ó, com a cor avermelhada, que é o pigmento extraído então do núcleo do pau-brasil. Tá certo? Vamos ler então o informativo aqui em amarelinho. Para obter a tinta vermelha, era preciso transformar a madeira em serragem, mergulhá-la em água fervente e depois peneirar essa mistura. E para tingir um tecido era necessário deixá-lo de molho em vinagre, enxaguá-lo com água e então colocá-lo em um grande recipiente com tinta vermelha, mexendo cuidadosamente sem deixar ferver. Olha o trabalho que dava naquela época de fazer um tingimento aí de tecido, não é? Passar por todo esse processo aí, tá certo? Então vamos virar a página 14 e 15. São atividades aí que vocês vão desenvolver e responder de acordo com o conteúdo que nós vimos agora da página 12 e página 13, tá certo? Atividade número 1 tem uma carta aí do escrivão Pedro Vaz de Caminha, tá? Ao rei de Portugal, Dom Manuel. Então aqui, ó, vocês percebem aí que é uma carta, tá? Uma carta então escrita por Pedro Vaz de Caminha, escrita em 1500, tá bom? Então aqui está então a tradução da carta, porque aqui a gente não consegue ler direitinho. Então aqui é uma tradução dela. Então vocês vão ler aqui a carta, tá? QR Code aqui é uma lupa, ampliando esse documento aqui para vocês verem então aí com mais detalhes, tá? Podem abrir o QR Code aqui para vocês verem. É uma lupa então da carta. Então vocês vão ler o que diz a carta aqui e responder a atividade letra A, e letra B e letra C. São de acordo então com a carta escrita então por Pedro Vaz de Caminha ao rei de Portugal, Dom Manuel. Tá certo? Muito bem. Já na atividade número 2 e número 3, por que os portugueses procuravam dominar outros territórios? Qual que era o interesse desses portugueses, então, de conseguir dominar aí outros territórios? Em busca do quê? Qual que era o interesse mais importante aí dos portugueses em explorar outros territórios? Tá certo? Número 3. Cite 2 motivos para a valorização do pau-brasil na Europa. Quais eram os motivos mais importantes aí pelo valor do pau-brasil extraído aqui no nosso território? São 2 motivos aí muito importantes, tá? Então vocês vão escrever aí qual que eram os 2 motivos importantíssimos aí dos europeus extraírem então o pau-brasil e vendê-lo então para a Europa, tá certo? Então muito bem, é a atividade de história de hoje. Aguardo vocês então na aula virtual para que a gente possa fazer as correções dessas atividades e tirar as dúvidas aí que vocês tiverem, tá bom? Então muito bem. Faça a leitura do texto, tá? Leia uma vez, leia 2 vezes para poder então fazer a compreensão, tá certo? Respostas completas, tá? Respostas completinhas aí nas atividades, tá certo? E é isso aí então. Bons estudos para vocês e aguardo vocês até daqui a pouco na aula virtual.